com certeza absoluta, né, a resposta a essa pergunta é um rotundo não. Isso aqui é um absurdo completo, né? Ela não terá orientações tendenciosas. Que história é essa, né? Eu tô lendo esse texto errado, não é possível. ChatGPT conduz missa para mais de 300 fiéis na Alemanha. Vocês viram essa notícia aí? Esse tema da inteligência artificial está muito em alta, né? Principalmente pensando os impactos disso na política, na economia e tal. Mas a gente costuma ver menos isso, as reflexões sobre isso no campo religioso, né? Então eu quis trazer essa notícia aqui porque ela é muito interessante e permite uma série de reflexões sobre os impactos de inteligência artificial e novas tecnologias no contexto religioso, né? Então ela diz aqui, o serviço religioso durou 40 minutos e foi conduzido por 4 avatares controlados pelo chat GPT. E foi exatamente assim que a coisa aconteceu, né? Só que não. Isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial. A realidade material de como que essa reunião aconteceu deve ser muito mais trivial, né? Sei lá, umas 4 telas e o pessoal sentado nos banquinhos. Em um extraordinário encontro entre tecnologia e fé, mais de 300 cristãos protestantes, provavelmente luteranos, né, imagino, o texto omissa aqui no título, se reuniram na semana passada na Alemanha para um serviço religioso único, orquestrado em grande parte com ferramentas de inteligência artificial. O serviço de 40 minutos, envolvendo orações, sermões, bênçãos e hinos, viu os paroquianos pastoreados por uma assembleia de discípulos digitais, 4 avatares controlados pelo chat GPT, compostos por 2 moças e 2 rapazes simulados, né, logicamente. Então aqui um serviço religioso tradicional, né, 40 minutos, orações, sermãos, bênçãos e hinos, e os paroquianos sendo conduzidos aí por esses 4 avatares, né? Não sei se cada um teve uma função, um era o leitor, o outro era o ministro de louvor, ou alguma coisa desse tipo, não descreve, mas de qualquer forma, 4 avatares aí conduziram esse serviço, divididos inclusive em avatares fêmeas e machos. A inteligência artificial também não se limita apenas ao cristianismo. As pessoas já estão interagindo com versões baseadas em GPT de diferentes divindades em várias religiões. Isso aqui, se eu entendi bem o que o texto está querendo dizer, existem modelos de inteligência artificial, de geração de texto, né? Por inteligência artificial, que simulam divindades. Eu nunca vi isso, não. Nunca vi nenhuma reportagem sobre isso. O que a gente tem geralmente são plataformas como a Bible AI, que eu vou até abrir aqui, é uma espécie de chat GPT que você pode escrever aqui coisas que você escreveria para o chat GPT mais de cotidiano ou de perguntas sobre a Bíblia e ele vai te responder. Eu não tive muito sucesso testando isso aqui não, mas depois quem quiser fazer o teste, fique à vontade aí, né? Então isso aqui a gente encontra. Agora sim, uma espécie de oráculo inteligência artificial que simula uma divindade, tipo assim, você conversar, sei lá, com Krishna, né? Fazer perguntas para Krishna, e aí o Krishna travestido de inteligência artificial, ou na verdade a inteligência artificial travestida de Krishna te responder, eu nunca vi. E questão de uso de inteligência artificial em outras religiões, né? Eu já vi no caso de templos budistas no Japão, que usam até robôs, né, para alguns serviços. Mas é uma coisa também bem experimental e que não sei quão aprovado isso é lá no Japão, não. Imagino que não tanto. Mas aí, voltando para esse texto, ele diz o seguinte, né? Essas entidades de inteligência artificial fornecem um corpus completo de textos religiosos e, limitados a uma visão de mundo específica, provavelmente não disseminarão informações falsas ou orientações tendenciosas. Isso aqui é um absurdo completo, né? A entidade de inteligência artificial, já que ela está limitada a uma visão de mundo específica, ela não terá orientações tendenciosas. Que história é essa, né? Eu estou lendo esse texto errado, não é possível. Orientações tendenciosas vai ser exatamente o que ela vai oferecer, já que ela vai estar orientada tendenciosamente, a um corpus específico de textos religiosos, né? E certamente mais enviesado do que isso, a uma determinada leitura específica, um tipo de interpretação específico, uma tradição, né, de interação com o texto específico, que não reflete nem sequer as possibilidades totais de interpretação de um determinado texto, né? É mais limitado ainda do que isso. Então é claro que vão ter muitas informações tendenciosas, e sem a possibilidade dela checar essas informações em outros textos também, fazer uma análise crítica comparativa das informações, a chance de informações falsas serem disseminadas é gigantesca, né? Mas beleza. Poderia ser uma interpretação tecnológica da intervenção divina sem a incômoda falibilidade humana atrapalhando?
Ou seja, a pergunta aqui é, né, será que essa possibilidade de usar inteligência artificial para ler os textos religiosos eliminaria a falibilidade humana, as falhas humanas? Com certeza absoluta, né? A resposta a essa pergunta é um rotundo não. Não é uma intervenção divina, e nem uma solução para a falibilidade humana, já que a inteligência artificial ela se alimenta de informação fornecida por humanos falíveis, ela é programada por humanos falíveis para selecionar e processar esses textos, e ela é lida, inclusive, né? É recebida por humanos falíveis que vão fazer uma interpretação também falível da informação que for disponibilizada. Então, a falibilidade humana está em todas as etapas aqui, né? E esse talvez seja um dos pontos principais dessa discussão sobre inteligência artificial relacionada a vários temas, inclusive na política e na economia, né? Essa ideia de que a inteligência artificial é uma espécie de entidade mais imparcial do que os humanos, o que é falso, né? Ela tem exatamente a parcialidade que foi atribuída a ela, tanto pela programação quanto as informações a que ela tem acesso, né? Então, essa ideia de que a inteligência artificial resolve a questão da parcialidade me parece bastante absurda. E aí, na sequência, diz aqui, né? Este salto de fé particular no mundo digital foi recebido em parte com críticas. Então, vamos ver as críticas aqui, né? Um dos céticos era o Schmidt, uma profissional, então é uma mulher, na verdade, de TI de 54 anos, que achou o sermão liderado por inteligência artificial sem o calor e a paixão normalmente associadas a um pastor humano. Eu não sei quão calorosos e apaixonados são os pastores luteranos na Alemanha, mas de qualquer forma ela tem um ponto aqui que de fato a interação com máquinas até o momento que a gente está vivenciando, ela falta alguma coisa mesmo, né? Quando você ouve aquelas vozes neurais geradas pela inteligência artificial, quando você vê imagens, aquelas imagens que se movem, né? Simulando uma pessoa, você vê que falta alguma coisa ali, né? Não é muito convincente. Mas aí continuando, né? Não havia coração ou alma, os avatares não exibiam emoções, não tinham linguagem corporal e falavam de forma tão rápida e monótona que era um desafio para mim me concentrar em suas palavras. Então, aqui, né, se a gente for pegar esses elementos, não exibir emoções, como eu disse, né, realmente até o presente momento, a questão dessa exibição de emoções por inteligência artificial é bastante limitada mesmo. Não tinha linguagem corporal, também meio que o mesmo caso, e falavam de uma forma rápida e monótona. Aqui eu acho que assim, com o passar do tempo, várias dessas características vão ser bastante aprimoradas, né? A simulação de emoções, a simulação de uma linguagem corporal e uma fala um pouco mais natural, né, com mais virtudes retóricas e coisas do tipo, eu acho que isso é programável. Mas, assim, não sei se vai chegar um ponto em que a gente vai ser completamente enganado, né? Tomar uma máquina na sua linguagem corporal, na sua exibição de emoções, na sua fala, como um humano, né? Talvez realmente haja uma característica peculiar de uma pessoa completa que seja difícil até discernir para poder tirar esse elemento e tentar simular ele por computador, né? Eu acho que é difícil a gente ter clareza assim do que está faltando. A gente sente que falta alguma coisa, mas já que a gente não consegue identificar o que falta, é difícil suprir isso, né, para a inteligência artificial. Então, não sei se a gente vai chegar nesse ponto de completa identificação, mas no momento de fato a coisa está bem distante. E aí a reportagem continua, e aí que tem um videozinho de como é que é a coisa mesmo, né? Que na verdade era isso, era um telão numa igreja comum, com aquelas animaçõezinhas, né? Aquelas imagens animadas por inteligência artificial e com um texto aqui, provavelmente lendo, fazendo a leitura desse texto. Então, assim, não tem nada de muito sofisticado aqui, né? Qualquer pessoa com um conhecimento básico das ferramentas gratuitas que estão por aí de inteligência artificial poderia fazer esse culto aí na sua igreja local, né? Mas beleza, aí a reportagem continua dizendo: essa montagem digital levanta a questão: a inteligência artificial deveria ter um lugar no reino religioso? Aí, assim, que a inteligência artificial deve ter um lugar no contexto religioso, eu acho que não é controverso, né? Se você usar uma inteligência artificial para fazer estudos, por exemplo, organizar um estudo, para fazer uma seleção de textos que tratam de um mesmo tema teológico, por exemplo, né? Então, assim, como ferramenta, a inteligência artificial tem perfeitamente um lugar, eu acho que isso é pouco controverso. O que é controverso seria essa ideia da inteligência artificial substituir
o líder religioso, né? O pastor, o sacerdote, o padre. E aí, nesse caso, tem aquele obstáculo, né? Da questão da humanidade percebida, o que dificulta a relação ali interpessoal. Tem a questão também teológica, que alguns apontam, né, de que a máquina não tem alma, então ela não poderia ocupar certas funções que requerem um humano efetivamente performando, né, como, por exemplo, a celebração da missa católica, de acordo com o rito romano, na qual o padre está na pessoa de Cristo, né? Então ela teria que ser uma pessoa efetivamente para fazer para representar, né, Cristo e celebrar os sacramentos. Então, no momento atual, assim, teológico, a não ser que haja um novo concílio aí que atribua a alma, por exemplo, às máquinas, ou que permita as máquinas estarem na pessoa de Cristo, mas por enquanto a situação está vedada, certas funções ainda estão o monopólio de certas funções ainda está garantido para os humanos, né? Mas enfim, né, continuando aqui, a capacidade da inteligência artificial de fornecer informações religiosas precisas é inegável. Bom, informações religiosas precisas de acordo com a fonte que ela usa para produzir essas informações, né, para emitir essas informações. Então, precisas dentro da sua visão limitada aqui, né, da sua limitação a uma visão de mundo específica. Ah, beleza. Mas a ausência de empatia, um elemento chave na composição de qualquer líder religioso, apresenta uma preocupação significativa. Uma inteligência artificial ainda carece de apoio emocional e liderança que muitas vezes caracterizam os líderes religiosos humanos. Então, assim, realmente, né, essa questão do trabalho de dia a dia com a pessoa, né, de acompanhar um fiel, de participar das questões, dos problemas dessa pessoa, realmente é algo que uma inteligência artificial está muito longe de fazer, né? Agora, em outras funções que hoje um líder religioso poderia fazer, por exemplo, te dar referências de leitura sobre um determinado tema, ou te explicar algo mais conteudístico, né, sobre um versículo da Bíblia ou coisa do tipo, isso uma inteligência artificial pode fazer essa função já no momento, né? Bom, e aí a reportagem conclui dizendo o seguinte, né, com o rápido desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, é concebível que nossos futuros serviços religiosos possam ser conduzidos por reverendos robóticos e diáconos digitais. Igual eu falei, né? No Japão isso já acontece. Como ilustra a experiência da congregação alemã, no entanto, o caminho para um cenário eclesiástico liderado por uma inteligência artificial ainda está repleto de curiosidade e reserva. Então, de fato, né, a questão é essa: a inteligência artificial já está presente, estará certamente presente em práticas religiosas, por exemplo, como eu disse, né, no estudo, às vezes até usando essas vozes neurais para ler a Bíblia para você, né, uma versão de Bíblia em áudio, né, alternativa, por exemplo, às narrações do Cid Moreira ou coisa do tipo. Mas as inteligências artificiais na liderança, né, de uma comunidade eclesiástica, isso realmente está muito longe, né? No entanto, talvez haja uma certa ironia divina em uma máquina fazendo um sermão sobre a alma. Afinal, como diz o ditado, Deus trabalha de maneiras misteriosas e às vezes essas maneiras podem envolver algumas linhas de código. Aqui, de novo, né, eu acho que há uma certa miragem aqui, uma certa ilusão quanto ao que é de fato uma inteligência artificial, como se ela fosse algo autônomo em relação aos humanos que a produziram e a configuraram, né? Então, assim, essa ideia de que uma máquina fazer um sermão sobre a alma seja uma ironia, é uma ironia se você não perceber que, na verdade, a máquina que está fazendo esse sermão sobre a alma foi programada a partir de e alimentada, né, com textos e reflexões de pessoas com alma, né, se a gente quiser seguir essa tradição aqui religiosa. Então é algo que não é muito diferente, por exemplo, de você ler um sermão sobre alma em um livro, que é algo que não tem alma, mas é o suporte material ali de uma ideia, de uma reflexão de uma pessoa que tem alma. No uso de inteligência artificial, esse suporte material ele é muito mais dinâmico, né, nas capacidades de modificar e elaborar sobre o texto que foi fornecido, mas continua partindo, né, tendo esse lastro humano, esse lastro com alma, para falar sobre alma, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais dessa discussão, né? Não perder essa noção, essa dimensão de que a inteligência artificial é um artifício humano e ela, consequentemente, carrega as marcas, né, humanas, demasiadamente humanas, das pessoas que têm alma. Mas, enfim, né, essas são só algumas reflexões sobre esse tema baseado nesse texto aqui. Eu queria ouvir de vocês as suas opiniões sobre essa presença, né, da inteligência artificial em contextos religiosos e o que vocês imaginam aí
para o futuro e o que que vocês percebem já hoje no presente do uso dessas ferramentas também. Mas por hoje é isso então, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!